Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. E é um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para compartilharmos da palavra do Senhor. Mas antes, como de costume, vou falar aqui alguns recadinhos. E o primeiro recado dessa noite, ele está relacionado ao início do nosso culto. Eu não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de saber, ou de perceber, que no início do culto, um grupo ele se reúne dentro daquela sala. E lá está o pastor, o dirigente do culto, e também a equipe do Ministério de Celebração que vai participar naquela noite. Aí os irmãos, naturalmente, estão pensando assim, eu sei, eles estão lá reunidos, né, orando, desesperado, para que o dirigente não fale nada de errado, para que o pastor não se atrapalhe, e para que os irmãos do louvor não desafinem e nem errem nenhum acorde. Talvez seja essa a impressão que o irmão tenha. E é claro que a gente se reúne orando também nesse propósito. Mas acima de tudo, irmãos, aquele grupo que está lá reunido em oração, ele está orando por cada um dos irmãos. Porque o grupo que está lá reunido em oração é um grupo que tem participação direta no culto. Então a nossa oração é para que sejamos apenas usados como canal de bênção na vida de cada um dos irmãos. Então, esse momento que os irmãos estão lá orando, é o momento que os irmãos estão dedicando a Deus e também pensando em cada um dos irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo isso como uma atitude nobre. O que eu quero pedir aos irmãos a partir de hoje, é que aqueles que estão aqui, que não vão fazer parte do grupo que entrou, faça a mesma coisa. Só que dedique a sua oração para os irmãos que estão lá em participação direta do culto. Para que o Senhor os abençoe, para que o pastor que for trazer a mensagem, o Senhor também o ilumine na mensagem, para que o ministério de celebração seja uma bênção, para que a pessoa que for dirigir o culto também possa ser uma bênção para a nossa igreja. Tá bom? Combinado isso? Então a partir de domingo que vem, quem não vai entrar para orar, né? Quem é do Ministério de Celebração, quem é escalado para dirigir o culto, já sabe que estará lá. Quem não, vai se sentar aqui e vai orar, até que esses irmãos saiam de lá. Tá bom? Então assim, quer conversar com o irmão, bater um papo, não viu o irmão na semana, está com saudade? Não se preocupe. Terminando aqui, nós teremos o nosso momento de comunhão, e nós teremos toda a liberdade para fazer isso. Mas nesse momento, no início do culto, lembre-se que tem um grupo lá orando pelo irmão. E é justo também que estejamos orando, para que Deus possa fluir através do Espírito Santo em todos nós. É importante nós sabermos isso. Amém? Um outro recado. No domingo que vem estaremos ausentes. A nossa família vai fazer um passeio, né? E nós não estaremos presentes domingo, tá bom? Então o pastor Edson, que disse que hoje não iria falar, domingo que vem, ele vai precisar falar. Porque é ele o mensageiro do próximo domingo e vai nos abençoar com a palavra do Senhor, tá bom? Ainda domingo que vem, no período da manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós teremos também o privilégio de ouvir a nossa irmã Silvia, que vai falar sobre doença mental, a desordem do século. Então, irmãos, prestem atenção na relevância dos assuntos que nós estamos disponibilizando para a igreja. Hoje nós tivemos uma palestra falando sobre organização financeira. E domingo que vem nós também teremos esse assunto importantíssimo. Então, se você pode, acorda aí, 8h30, dá tempo. Para a maioria, se acordar 8h30, dá tempo.
venha participar conosco. Infelizmente, esta palestra eu vou precisar assistir pelo YouTube, mas eu não gosto não, eu prefiro estar presencial, porque eu vou ter a oportunidade de fazer perguntas para a irmã, e de repente você tem alguma pergunta que vai abençoar a tua vida, e a palestra da irmã também vai abençoar a tua vida. Então não deixe de participar. Se você pode, esteja aqui. Se o Senhor te deu saúde, te deu energia, te deu ar que respira, venha participar conosco. Tudo bem? Preciso tirar foto igual da outra semana? Não, né? Todos nós estaremos aqui. Quer dizer, nem todos, né? Vamos lá, irmãos. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler agora o versículo 35, tá bom? Para nós iniciarmos aqui a mensagem. Mas o nosso foco será todo esse capítulo 6 do Evangelho de João, tá bom? Então não vamos ler versículo por versículo, porque é extenso, e aí vai dispersar um pouquinho. Mas de acordo conforme evoluímos, nós vamos incluir outros versículos para dar embasamento nesse texto e na mensagem que o Senhor de antemão já colocou em nosso coração para compartilhar. Então, João capítulo 6, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos aqui novamente diante da Tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Me use, ó Pai, por meio da Sua iluminação, para que possamos transmitir a mensagem que o Senhor espera. Peço, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, que os corações sejam atingidos de acordo com o Teu querer. Essa é a oração que te fazemos, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então hoje nós vamos meditar, nós temos como tema: Jesus é o pão que nos satisfaz. E baseado nesse texto, nós podemos pensar um pouco sobre o que aconteceu no capítulo 6 do livro de João. Após cruzar o mar da Galileia, o Senhor Jesus, o nosso mestre, ele continua os seus ensinamentos. E com o Senhor Jesus veio uma grande multidão. E no decorrer do tempo, Jesus ainda entendeu que havia necessidade de continuar os seus ensinos. Jesus percebeu que os ensinos dele não poderiam ser interrompidos naquele momento. Então nós encontramos ali o que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas, ainda em João capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes. Por quê? Com essa multiplicação, Jesus conseguiria manter o povo ali junto, saciando as suas necessidades físicas e tendo condição de ainda conseguir ouvir a palavra de Deus. Entretanto, em um determinado momento, Jesus percebe que dali existia um grupo que o tentava colocá-lo como rei, ou como um opositor ao império que existia naquela oportunidade, que era o Império Romano. E Jesus então percebeu que alguns daqueles que estavam lá não tinham entendido a mensagem que ali estava sendo anunciada. E por esse motivo, Jesus decide afastar-se sozinho. E não demorando também o mesmo acontece com os seus discípulos, que pegam seus barcos e vão atravessar para o outro lado da margem. E aí nós encontramos um outro feito de Jesus, um outro milagre, um outro sinal, que quando Jesus atravessava para o outro lado da margem, os seus discípulos o viram andando sobre o mar. E aí nós já conhecemos a história, houve aquele desespero, perguntaram se era um fantasma, né? Como seria possível um homem andar sobre o mar? E aconteceu que Jesus então entrou no barco e seguiu viagem com ele até a outra margem, em direção a Cafarnaum.
E então, nós vemos a partir do versículo 22 do texto, que aqueles primeiros irmãos, ou aquela multidão que seguiu a Jesus, não o encontrou mais naquela localidade e passou a procurá-lo. Foram atrás de Jesus, buscaram retornar a vê-lo. Então, baseado neste contexto, é que nós temos a mensagem, e baseado nessa realidade, no encontro com essa multidão, Jesus faz essa afirmação de que Ele é o pão da vida, que aquele que chegar até Ele não terá mais fome e nem sede. Então Jesus faz essa afirmação, não é à toa. Existia um contexto de pão. Jesus já havia fornecido o pão. E aquele pessoal retornou novamente por conta dessa razão. E o primeiro tópico, o primeiro argumento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que parte daquela multidão buscou a Jesus pela motivação errada. Não faz parte do versículo que nós lemos, mas eu vou ler aqui para os irmãos do versículo 24 ao 26 do texto, para que faça sentido essa argumentação. No versículo 24 de João capítulo 6, diz assim, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui, Parece até que Jesus devia algum tipo de satisfação para eles. Mas prossigamos. Jesus respondeu, versículo 26, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então aí nós, pela essa afirmação de Jesus, nós entendemos que aquele grupo de pessoas procuraram Jesus pela motivação errada. É uma afirmação do próprio Senhor. E Jesus diz no texto que isso aconteceu e que eles procuraram Jesus não por conta dos sinais, e sim por conta dos pães que foram fornecidos. Também soa meio estranho, mas é importante para tentar explicar o que Jesus falou aqui, recorrer ao ensinamento do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, o apóstolo diz que os judeus pediam por sinais e os gregos procuram por sabedoria, mas nós pregamos a Jesus Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que acontece então? Os judeus procuravam o Messias por meio dos seus sinais. Então era um povo que aguardava a vinda do Messias, e essa vinda do Messias, pelas profecias que nós temos nas Escrituras Sagradas, viria com sinais. Então quando Jesus diz para aquela multidão, vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais, ou vocês não vieram atrás de mim procurando o Messias, vocês vieram pelas coisas que eu posso fazer em seu favor, que aí no caso era fornecer pão. Então para os judeus os sinais eram um ponto importante para que eles reconhecessem quem era o Messias. Então quando Jesus faz essa afirmação, o que ele está dizendo para aqueles que é assim, olha, vocês não estão procurando o Messias, vocês estão procurando alguém simplesmente que possa satisfazer os desejos de vocês. É isso que Jesus está dizendo. E é isso que significa para os judeus os sinais que foram feitos pelo Messias. Significa que esse é o Messias. O próprio apóstolo Pedro, nesse mesmo texto diz, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
reconhecendo ali que Jesus era o Messias. Mas o que nós conseguimos perceber é que essa multidão, ela não estava preocupada em saber, em querer saber se Jesus era o Messias ou não. Ela estava preocupada em poder usar Jesus politicamente, tornando ele rei, sendo ele um opositor do governo romano, ou alguém que pudesse satisfazer os seus desejos, as suas necessidades. E é um pessoal que ouviu de Jesus, tá bom? E não foi num sermão de 35 minutos, 40 minutos, igual nós temos aqui na igreja. Nós vemos pelo contexto, né, e se lermos todo o capítulo de João 6, nós vamos perceber que Jesus os ensinava, e percebendo a necessidade, ele os alimentou com pão e continuou ensinando. Ou seja, então foi um tempo, né, considerável de ensinamento, e percebemos que eles não entenderam nada. Talvez alguns até cochilaram, né? Quando Jesus estava falando, acordaram só na hora de comer, não sei. Mas o fato é que houve um ensinamento, e mesmo assim eles não entenderam, porque dentro do seu coração já estava predisposto a motivação errada. E é isso, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado. Quando nós nos reunimos aqui, nós precisamos nos reunir com a motivação correta, que é agradar ao nosso Deus, que é estar em comunhão com os nossos irmãos, que é fazer a vontade do nosso Pai. Então essa reflexão, ela cabe também para cada um de nós. Os interesses pessoais daqueles que estavam junto à multidão foram saciados. Jesus respondeu no versículo 26, que eu li na sequência: vocês estão atrás de mim, atravessaram a margem, vieram aqui para Cafarnaum, mas não por causa dos sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Então eu não sei qual que é o pão que pode te deixar satisfeito ou não. Eu sei que existe uma motivação correta para estarmos aqui. E se essa motivação correta não for o Senhor Jesus, Ele não pode ser o pão que nos satisfaz, como é o tema da mensagem de hoje. Precisamos refletir sobre essa realidade. Se de fato Jesus é o pão que nos satisfaz. Muitos andam de igreja por igreja, procurando aonde Jesus está dando pão, né? Ou está realizando o milagre, ou está abençoando. Claro que o Senhor tem o maior prazer em nos abençoar, mas o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre o próprio Deus, sobre a obra redentora que o Senhor fez na cruz do Calvário, o que vamos recordar hoje à noite na celebração da ceia do Senhor. Vamos continuar então, e o segundo tópico ele diz: eu sou o pão da vida. E no Evangelho de João, nós vemos algumas afirmações interessantes, e as 7 afirmações que constam no Evangelho de João, sobre Jesus sendo o sou. Nós já sabemos que o foco do Evangelho de João é apresentar a divindade de Jesus. Jesus como Filho de Deus, Jesus como Eterno e Jesus como o próprio Deus. Nós lemos aqui em João capítulo 6 que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Nós vemos também em João capítulo 8, versículo 12, Jesus afirmando: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que torna visível a obra das trevas, que tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar a realidade desse mundo. Se você quer enxergar a verdade está por meio dessa luz que Jesus coloca sobre as nossas vidas, que nos auxilia nos passos que temos que dar. Então esse segundo, o eu sou de Jesus. Depois também em João capítulo 10, versículo 7, ele diz: eu sou a porta.
É Ele que nos dá acesso a Deus. Mas não apenas isso. Ainda no capítulo 10 de João, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, quando Jesus afirma que Ele é o bom pastor, Ele está dizendo: sou eu que cuido de você. É o Senhor que cuida de mim e de você individualmente. Podemos contar com o cuidado do Senhor. E prosseguindo ainda, Ele afirma em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aqui o Senhor Jesus diz que é Ele que nos garante a vida eterna, porque Ele morreu e ressuscitou. Em 1 Coríntios capítulo 15, diz que da mesma maneira que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E a afirmação clássica que nós conhecemos, de João capítulo 14, versículo 6, que diz: eu sou a verdade e a vida. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é a vida e também é a verdade. E por último, e não menos importante, João capítulo 15, versículo de 1 a 5. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, aquela que nos conecta a Deus. Então Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o grande eu sou. Além dessas declarações, nós vemos outras declarações de Jesus se colocando como o eu sou. Ou seja, Ele se colocando na afirmação, dizendo para aqueles que o ouviam, que Ele é o próprio Deus. E essas afirmações estão claramente relacionadas ao que nós encontramos em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quando o Senhor chama Moisés: Moisés, vai lá, vai resgatar o meu povo. E Moisés fica sem ter o que fazer, pergunta: mas Senhor, em nome de quem eu vou falar? E nesse versículo 14, o Senhor diz assim: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. É isso que Jesus está dizendo, que Ele já existia, que Ele é o eu sou, o Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus é o próprio Deus. E nós vemos também que Jesus é o alimento divino. Quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, e aquele que comer nunca mais terá sede e nunca mais terá fome, eu comi, mas agora eu estou com sede, eu vou tomar um pouquinho de água. Sabemos que isso não é literal, mas Jesus é aquele que sacia a nossa fome e a nossa sede, espiritualmente falando. E para você que acha que isso não existe, lembre-se do texto de Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, em que o escritor diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que Deus colocou em nossas vidas também uma parte espiritual. E essa fome espiritual precisa ser saciada. E não há outra maneira de saciar a nossa fome espiritual sem Jesus, que é o nosso alimento divino. Então essa fome e sede, e nunca mais teremos fome e nunca mais teremos sede, é espiritualmente falando, porque Jesus, Ele é capaz de preencher completamente todas essas necessidades. É isso que precisamos entender. E essa nossa necessidade espiritual, ela vai ser preenchida. Agora, cabe a mim e a você entender de que maneira nós devemos preencher essa nossa parte espiritual. Se não for com Jesus, nós não seremos bem-sucedidos. Nós não estaremos satisfeitos. Jesus é o pão da vida, Ele é o grande eu sou, e Ele é o nosso alimento divino. No tópico 3, nós encontramos Jesus como o pão vivo. Ele faz essa afirmação ainda nesse capítulo, dizendo que Ele é o pão vivo, o pão que desceu do céu. Nós vemos também escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz assim:
Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui o próprio Senhor Jesus, ele está citando o texto que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. É o que Moisés diz ao povo. Quando o povo questiona Moisés sobre o maná, o pão que caía do céu, é sobre isso que Jesus está falando. Olha, vocês na época, né, os seus descendentes no deserto, receberam o pão do céu. Só que aquele que comeu desse pão, voltou a ter fome. É essa comparação que Jesus faz. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Esse pão que desceu do céu, é um pão que viveu entre nós, que passou dificuldade como nós passamos. Quando nós vemos aí relatado em João capítulo 1, é o Cristo, que nasceu, que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Creram no seu nome, no nome do unigênito de Deus. Então Jesus é o pão que desceu do céu, viveu aqui conosco, passou pelas dificuldades que nós temos, mas diferente de nós, como escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou jamais. Por isso que Jesus é o pão vivo. Alguém já viu um pão vivo? Não, né? Senão a gente corre do pão, não come ele. Jesus é o pão vivo porque em si há vida. E essa vida ele quer entregar a mim e a você. Mas de que maneira ele faz isso? Parece estranho, mas ele faz isso através da sua própria carne. Vamos voltar aqui e ler mais um pouquinho do texto? Capítulo 50 de João. Desculpa, versículo 50, né? Acho que João 50 não tem. João 6, a partir do versículo 50, diz assim, ó: e esse é o pão que desceu do céu, para que todos que dele comer não pereça. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. E aqui o que Jesus está falando não é de canibalismo, de comer a carne dele literalmente, mas ele está falando do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, que eu reitero aqui para os irmãos, do qual nós vamos participar daqui a pouco. Jesus entregou para nós a sua própria carne, da mesma forma que o maná caiu do céu em favor daqueles homens, o povo de Deus que estava no deserto, e saciou a sua fome física. Jesus veio do céu, e por meio da sua própria carne, sanou todas as nossas necessidades espirituais. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso, não é que quando nós comemos o pão, que será distribuído na ceia do Senhor, quer dizer que nós estamos comendo ali o corpo de Cristo, e isso será suficiente. Não, não é isso. Nós vamos ver que participar da sua carne é diferente. Mas serve para nós de um alerta, que a ceia, ela é o memorial. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu, como pastor, eu preciso esclarecer isso aos irmãos. Não é o pão ou o bolo que será servido na ceia que vai fazer diferença na sua vida. Entretanto, esse é o memorial que nós precisamos celebrar, porque assim o Senhor nos ordenou. E Ele nos ordenou também que tivéssemos discernimento para realizarmos e participarmos a ceia do Senhor. Então, eu vou dar uma sugestão aos irmãos que estão hoje aqui e que juntos vamos celebrar a ceia do Senhor. Tenham cuidado, irmãos, na participação com as suas crianças. Porque o texto da ceia do Senhor, ele fala sobre a necessidade de nos analisarmos para participar da ceia do Senhor. E as nossas crianças, obviamente, elas não têm essa maturidade para realizar isso.
essa análise, para ter esse entendimento de definir o que é o corpo do Senhor. Então, qual que é a minha recomendação como pastor? Que não permita que seu filho, com uma idade ainda infantil, participe da ceia do Senhor. Até porque depois nós teremos o nosso momento de café lá e com certeza ele encontrará melhores opções. Porque se nós começarmos a abrir dessa maneira, esse memorial ele vai acabar perdendo um sentido. Então é importante nós termos esse cuidado na celebração da ceia do Senhor. A recomendação, obviamente, é para aqueles que são batizados. E, claro, isso é uma recomendação. Como nós afirmamos, a ceia é do Senhor. Eu, como pastor, estou fazendo a orientação. O irmão tem a liberdade de acatar a minha orientação ou não. Mas aí já é com o irmão e com Deus. Eu aqui fiz a minha parte. Tá bom, irmãos? Então vamos para a nossa conclusão, entendendo que Jesus é o pão que satisfaz a todos que se alimentam dele. Olha que interessante. Eu fiz questão de colocar essa parte do texto porque ele é importante para a nossa conclusão. Versículo 57 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Então, irmãos, quando Jesus está falando de se alimentar dele, ele não está falando de comer um pão. Ele está falando de um nível de comprometimento com ele grande. O nível de comprometimento com Jesus que seja digno do seu evangelho. Que é o comprometimento que ele teve conosco. Quando ele afirma que ele é o pão vivo que desceu do céu, o comprometimento de Jesus foi tão grande com a obra que ele entregou a vida por nós. E o que ele está dizendo e o que ele espera de nós não é nada diferente. Aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. Então nós precisamos viver uma vida de comprometimento com o nosso Senhor. Porque aí sim, Ele vai ter condição de saciar as nossas necessidades, como pão do céu, pão divino. E esse é o pão que desceu do céu. E não é um pão semelhante àqueles que os vossos pais comeram. Percebe mais uma vez Jesus fazendo essa afirmação. Eles contudo morreram. Quem comer desse pão viverá eternamente. Então os vossos pais que estavam no deserto comeram do pão, mas voltaram a ter fome e a ter sede. Aquele que comer desse pão viverá eternamente. Aquele que tiver um nível de comprometimento com Deus, com a sua obra, aquele que for verdadeiramente comprometido, que participar do corpo de Cristo, que se alimentar de Jesus, esse viverá eternamente. Irmãos, se alimentar de Jesus não é se alimentar das suas bênçãos. Não é se alimentar daquilo que Jesus poderia fornecer, como aquela multidão fez. Nós lemos no versículo 24, no versículo 26, e Jesus dispensa ali uma palavra dura, dizendo: vocês estão atrás de mim, não por causa dos sinais, não porque eu sou Messias, não porque eu sou Salvador, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Nós não devemos apenas nos alimentar de Jesus, nos alimentar daquilo que Jesus nos dá, das bênçãos de Jesus, mas devemos nos alimentar dele. É isso que ele espera de nós. E alimentar-se de Jesus é ter um nível de comprometimento com ele, como ele teve conosco. De dedicar a sua vida a Deus, de dedicar a vida ao Senhor, de abrir mão de viver aquilo que nós podemos viver, que esse mundo oferece, para vivermos a vida que o Senhor quer.